Meus amigos, um outro ponto importante, principalmente quando nós falamos em termos de exame da ordem, é a parte de processo administrativo. É a parte de estudar ato administrativo. E o ponto que mais tem sido cobrado, inclusive no penúltimo exame eles fizeram perguntas a respeito disso, é a respeito de extinção do ato administrativo. Principalmente duas espécies de extinção do ato administrativo sempre são cobradas na prova. Você tem que lembrar de anulação e revogação. Qualquer tipo de processo que aparecer na prova, lembrando de anulação e revogação, você acerta a questão. Então vejam só, anulação é a extinção, é a morte de um ato administrativo. Ele morreu. E agora nós vamos descobrir qual foi a sua causa mortis. E quando nós abrimos o corpinho do ato administrativo, o que nós encontramos ali que causou a morte desse ato? Uma ilegalidade, um vício insanável, uma nulidade absoluta. Então lembrem-se, sempre, para o resto da vida de vocês, ouviu a palavra anulação, lembra na hora de ilegalidade, vício insanável. Lembrem-se, quem faz um controle de legalidade dos atos administrativos? A administração pública, por meio do seu poder de autotutela, ou o poder judiciário, mediante provocação. Então, nós sabemos que a anulação é a extinção do ato por motivo de ilegalidade, que pode ser feita tanto pela administração pública como pelo poder judiciário. Lembrem-se, quando o ato é praticado, mesmo sendo ilegal, por causa do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, mesmo sendo ilegal, ele vai existindo e vai surtindo efeitos. Até que no futuro é declarado ilegal, deixa de existir. Mas o que nós fazemos com o passado? Os efeitos produzidos no passado também devem desaparecer. Você sabe, a anulação tem uma eficácia retroativa. Produz efeitos ex tunc, te de tatu. Perfeito aqui esse ponto, pessoal? Anulação, apenas um cuidado. Segundo a lei 9784 e 99, que sempre cai no exame da ordem, nós sabemos que existe o prazo de 5 anos para que a própria administração pública possa anular os seus atos. Prazo de 5 anos, salvo comprovada a má-fé. É um prazo decadencial. Também vale a pena nós relembrarmos aqui a ideia de revogação. Revogação também é extinção do ato administrativo. Só que nesse caso o ato é válido, é um ato legal. Por que ele deve ser extinto? Muito simples, porque atualmente ele é incompatível com o interesse público. Então lembrem-se, revogação é extinção do ato administrativo por uma questão de mérito, um reexame da conveniência e oportunidade. Então lembre-se do seguinte, revogação é a extinção do ato por uma questão de mérito. Você pode revogar um ato vinculado? Não, porque no ato vinculado não tem mérito. Então, cuidado. Revogação é a extinção do ato discricionário por uma questão de mérito, porque só existe mérito no ato discricionário. Quem faz um controle do mérito dos atos administrativos? Só a administração pública, por meio do seu poder de autotutela. Então veja o seguinte, nem mesmo o juiz, no exercício da função judicial, pode revogar um ato praticado por um outro poder. É invasão de competência. Desrespeito ao artigo 2º da Constituição Federal. Pois bem, meus amigos, o ato será extinto na revogação, mas enquanto existiu, produziu efeitos válidos, produziu efeitos legais. Então lembrem-se, não existe eficácia retroativa na revogação. Os efeitos produzidos no passado devem ser preservados. E quando nós falamos que não existe uma eficácia retroativa, qual é a outra expressão em latim que nós utilizamos? Produz efeitos ex nunc. Ex nunc significa desde agora. De agora para o futuro, o ato não existe mais. Os efeitos produzidos no passado devem ser preservados. Pois bem, meus amigos, vale a pena você também lembrar
a respeito de convalidação. Na minha opinião, vai cair na prova de vocês convalidação. Tá certo que eu tenho dito isso desde 2009. Tá? Uma hora eu acerto, vai que é dessa vez. Né? Mas convalidação eu acredito que possa cair na prova, porque está previsto ali no artigo 55 da Lei 9784. Então, vejam o que significa a própria palavra convalidação. Convalidação significa trazer validade, trazer vida nova a um ato administrativo coitadinho que nasceu viciado. Só que é um vício sanável, é um defeito curável. Então veja que história bonita é a história da convalidação. É a história de uma segunda chance. O ato nasceu com vício, mas é um vício sanável. Nós devemos dar apoio a este ato. Ele irá vencer este vício e terá uma vida longa e próspera pela frente. Essa é a história bonita da convalidação. Porque vocês sabem, se for um vício insanável, o bichinho está sofrendo. Ele deve ser anulado. É uma questão de misericórdia. Né? Eu até gosto de lembrar sempre dessas comparações, né? Ato administrativo como se fosse um ser vivo. Até Diógenes Gasparini falava nesse sentido. Né? E eu, basicamente, eu não gosto de história triste. Até vocês vão ter aqui um dia muito interessante. Aqui a sessão da tarde vai passar para vocês. Vocês vão ter um dia muito interessante aqui para se preparar para o exame da ordem. E eu sempre evitei filme triste, eu sou uma pessoa muito sensível, né? Mas sem perder a masculinidade, eu quero deixar bem claro isso, mas eu sou uma pessoa muito sensível. Eu não gosto de filme triste, porque senão eu choro. Né? Então, até fico com a voz um pouco embargada, se me desculpe aqui. Né? Mas eu lembro, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, tinha um filme onde havia um menino que morava com sua mãe numa fazenda e o melhor amigo do menino era um cachorrinho. Né? E eles corriam pelos campos até um dia que o cachorrinho pegou raiva. Doença, raiva, não raiva do menino. Né? Pegou raiva. Né? A mãe do menino não teve escolha, pegou a espingarda da família e matou o cachorro. Não dava para convalidar. Raiva é incurável. Teve que anular o cachorro. Então vejam, meus amigos, a história triste é complicada. Eu choro nos Simpsons. No último Shrek, então, eu chorava sem parar. Ainda bem que era 3D, a gente coloca o óculos, né? Minhas filhas do lado, assim, assistindo. E tem que tomar um certo cuidado, tem que ter uma certa sensibilidade, né, em relação a isso. Eu lembro que fui pegar um filme na locadora para as minhas filhas uma vez. O que eu vou pegar? Vou pegar o Bambi para elas. Né? Mas Bambi é uma tragédia. Né? A mãe do Bambi, sem querer contar o filme, né, morre na floresta no incêndio. Eu falei, não, as minhas filhas são sensíveis como eu não vou pegar o Bambi. Daí veja a ignorância de um pai. Vou pegar esse filme aqui, parece ser bacana. Peixinho Procurando Nemo. Cheguei lá, vocês conhecem esse filme? É? Cheguei lá, né? Minha filha, senta aí, filha, filme de peixinho. Né? Pus ali, né? Um DVD. Fiquei aqui sentado, filha atrás. Né? De repente, aquela cena inicial, né? Tão sensível. A mãe do Nemo, o pai do Nemo, 400 ovinhas. Né? De repente, naquela cena bucólica, aparece das profundezas do inferno um peixe enorme, literalmente come a mãe do Nemo e 399 ovinhas. Um massacre. Eu olhando aquela cena ali, né, já correndo a lágrima, né? Minha filha atrás. Pai, deu. Que? Cadê a mãe do Nemo? Ela foi embora. Minha filha levantou, eu não quero ver esse filme. Falei, nem eu, né? Tirei esse e devolvi. Tá louco? Isso daí magoou as pessoas. O último tema que vale a pena uma menção, eu sonhei com isso hoje. E tem que prestar muita atenção com sonhos. Né? Me lembro que uma vez, uma aluna do curso chegou correndo no meio do curso e disse para mim, professor, eu sonhei que vai cair na prova a DPF. Conte para os alunos. Né? Eu falei, legal. Né? Daí eu até dei uma ênfase, na época eu apresentava também Direito Constitucional, dei uma ênfase no tema, né? Mas não posso dizer porque vai cair na prova porque ela sonhou. E caiu na prova. Daí ela veio e depois me trocou. Viu, não disse que ia cair? Então,
Tem que ter essa sensibilidade. De repente é um sinal. Você estudou, muita coisa que você estudou, você acaba sonhando, vai cair na prova, você vai acertar a questão. Então, um tema importante para vocês é responsabilidade extracontratual do Estado. Um tema fundamental que pode ser cobrado no exame da ordem. A matéria está um pouco segura, mas acredito que, de repente, dessa vez pode acertar. Meus amigos, a regra aqui no Brasil é uma responsabilidade objetiva do Estado. Esta é a regra no nosso país, a teoria do risco administrativo. Responsabilidade objetiva do Estado, você sabe, é aquela em que você tem que demonstrar o nexo de causalidade. Houve uma ação por parte do Estado que foi determinante para causar um prejuízo no meu patrimônio. Quero uma indenização. Acontece o seguinte, quando nós falamos de responsabilidade objetiva, é aquela que independe da demonstração de dolo ou culpa. A vítima simplesmente demonstra que a ação por parte do Estado foi determinante para causar um dano no seu patrimônio. Então vejam aqui o seguinte, meus amigos. Para nós lembrarmos da teoria do risco administrativo, que normalmente cai nas provas da FGV, você tem que lembrar de uma frase para acertar 95% das questões na prova. Uma frase. Parágrafo 6º do artigo 37. Parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Você acerta, ouso afirmar, 95% das questões na prova, lembrando apenas de uma frase. Então veja aqui o seguinte, acompanhem comigo. Ali diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos causados pelos seus agentes nessa qualidade. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Responsabilidade objetiva. Em primeiro lugar, quem responde objetivamente com base no parágrafo 6º? As pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Em primeiro lugar, entidades federativas. União, estados, municípios e Distrito Federal. Elas respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. Na administração pública indireta, a autarquia é pessoa jurídica de direito público. A autarquia responde objetivamente com base no parágrafo 6º. Também nós temos que lembrar que fundação pública normalmente é pessoa jurídica de direito público. Então, responde objetivamente com base no parágrafo 6º do artigo 37. Quem mais responde objetivamente? As pessoas jurídicas de direito privado, desde que sejam prestadoras de serviços públicos. Pergunto para vocês, dentro da administração pública, nós temos pessoas jurídicas de direito privado? Sim. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas atenção, só responde objetivamente se for prestadora de serviço público. Então, existem empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram a atividade econômica. Elas não respondem objetivamente com base no texto constitucional. É o caso da Caixa Econômica Federal. A Caixa não se encaixa no parágrafo 6º do artigo 37, porque é uma empresa pública que explora a atividade econômica. Agora, pergunto para vocês, na sociedade, nós não temos mais pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos? Sim. Concessionários e permissionários de serviços públicos. Não fazem parte da administração pública, mas fazem o papel do Estado. Então, as concessionárias e permissionários de serviços públicos, elas respondem objetivamente com base no parágrafo 6º do artigo 37. Então, tá. Veja o seguinte. A pessoa jurídica só responde pelos danos causados pelo agente público, pela pessoa física, se o agente público estiver nessa qualidade, no desempenho de uma função pública. Se ele estiver fora das suas atribuições, a pessoa jurídica não responde. Então, isso já perguntaram várias vezes, inclusive no terceiro exame de 2010, perguntaram na Fundação Getúlio Vargas. Acontece o seguinte. Para que a pessoa jurídica responda objetivamente,
tem essa responsabilidade, o agente público tem que estar nessa qualidade. E atenção, a pessoa jurídica, depois que paga a indenização, tem direito de regresso contra o agente responsável. Mas para você responsabilizar a pessoa física, o agente público, você sabe, é uma responsabilidade subjetiva. Depende da demonstração de dolo, teve a intenção de causar o prejuízo, ou a demonstração de culpa em sentido estrito. Foi negligente, imprudente, imperito no seu agir. E é muito interessante você lembrar desta ligação, pessoa jurídica, pessoa física. Vocês lembram da época da faculdade, da chamada teoria do órgão, não é mesmo? Uma vez até um aluno chegou para mim, professor, qual que é aquela história da teoria do membro? Teoria do membro eu não sei. É teoria do órgão. Cuidado com a terminologia na prova. A teoria do órgão é aquela que diz: os atos praticados pelos agentes públicos são imputados diretamente à pessoa jurídica. Quem faz a ligação é o órgão. E a ideia de órgão é muito importante. E eu sempre digo para vocês a respeito disso. Órgão é a repartição interna de uma pessoa. Órgão não tem personalidade jurídica. Isso é fundamental para você lembrar na prova objetiva e até na prova discursiva. Órgão não tem personalidade jurídica. E até o pessoal, para terminar aqui a nossa apresentação hoje, o pessoal gosta muito quando eu conto uma história, baseada sempre em fatos reais, eu não minto, eu acabo exagerando, mas eu não minto. Essa ligação de órgão, pessoa jurídica, eu sempre gosto de fazer uma comparação órgão de uma pessoa física. Fica natural, fica rápido você lembrar a respeito desse ponto para a prova. Automaticamente você acerta a questão. Então, eu lembro uma vez que eu terminei a aula um pouco mais cedo, fui para casa, fui ali comer alguma coisinha em casa, tal, e, lógico, chego em casa, não tinha nada para comer, tá certo, não acontece nas melhores famílias, né? E eu peguei aqueles livros de delivery para fazer um pedido, né? E aqueles livros estão cada vez melhores, aquelas revistas, né? Parece até, você vê ali a foto, sai até fumaça muitas vezes, né? E eu me apaixonei por um prato. E você sabe que a pessoa tem problema com comida quando se apaixona por um prato, né? Era um yakisoba de frutos do mar. E eu fiquei na dúvida, será que eu peço, será que eu não peço? Início de mês, estava sobrando uma graninha, porque frutos do mar é caro, né? Falei, vou pedir. Daí liguei para lá, né? E eu sempre gosto de brincar com os lugares que eu ligo pedindo comida. Lógico, não dá para exagerar, né? Você não pode brincar com as pessoas que preparam a sua comida, né? Mas eu sempre brinco, às vezes faço uma voz engraçada no telefone, às vezes assim, né? Às vezes eu normalmente falo assim, é daí que tem a melhor comida de Curitiba, né? Daí o pessoal, é aqui mesmo, né? Uma vez eu caí do cavalo, cheguei. É daí que tem a melhor comida de Curitiba? Daí a mocinha me respondeu, não sei. Acho que tem melhores. Então, como diz a professora Pavelski, nunca deixe alguém durante o aviso prévio atendendo o cliente. Pode quebrar o teu negócio. Né? Mas lá eu liguei, era um restaurante chinês, eu falei, daí que tem a melhor comida? Falou, é aqui mesmo. Então, opa, que beleza. Né? Então, eu perguntei, e me diga uma coisa, e veio uma quantidade generosa aqui de yakisoba? Olha, comem bem de 3 a 4 pessoas. Bom, as minhas filhas não iam comer, a minha mulher também não ia comer, era só para mim, né? Mas fiquei na dúvida, mas daí bateu aquela queredeira, falei, venha. E chegou um tacho lá em casa, realmente chegou um tacho. Pus ali um filminho, comecei a comer, comecei a dar uma olhada, daí de repente o meu estômago disse, chega, eu não aguento mais. Mas eu olhei ainda aquela quantidade enorme de comida, paguei caro, não ia congelar, né? É perigoso congelar frutos do mar. Daí eu lembrei, órgão não tem vontade. Órgão não tem personalidade jurídica. Quem manda é a pessoa. E pôs tudo para dentro. Né? O sistema até poderia entrar em colapso, graças a Deus, não deu nada de errado. Né? Mas lembre-se, órgão não tem personalidade jurídica. Meus amigos, nós estamos aqui num dia que vai ser um dia memorável para vocês. A véspera de uma grande vitória. Existem várias vitórias que vocês vão ter ao longo da vida. Vocês terão muitas vezes algumas dificuldades,
mas sempre pensando na vitória, você vai passar por cima dessas dificuldades. Amanhã o importante é chegar de cabeça erguida na hora da prova. Porque se até na véspera você veio estudar, é porque nesse caso você está bem preparado, você tem um compromisso. Passar ou não, às vezes não depende da gente, tem que ver o que vai surgir de repente na prova. Mas lembre-se, e eu tenho certeza disso, na apresentação, apesar de ser um pouco longe, eu consigo ver alguns rostos que eu sempre encontrava no curso, sempre encontrava na preparação, sempre encontrava também na faculdade. Não fique pensando, como eu já disse, eu não esgotei o programa, ninguém esgota o programa. Passa mesmo assim. Então, vão de cabeça erguida, e eu lembro até, na época de faculdade, tinha uma frase que a gente usava para outras situações, mas serve aqui também para nós, né? Como destacou muito bem o professor Isaías aqui na sua apresentação. Nós, ao longo do curso, vimos que muitos amigos abandonaram o curso. Então, a turma começa cheia e depois acaba esvaziando. Em memória dos nossos amigos, aqueles que não nos acompanharam até hoje, nós vamos passar no exame da ordem, vamos servir de exemplo. E tem uma frase que eu lembrava na época de faculdade que era a seguinte: só os leões permanecem na arena, os cristãos já foram devorados. Vocês são os leões, vocês vão passar no exame da ordem amanhã. Sucesso!